Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Mulher Pode. Estamos gravando hoje, aliás, entregando hoje, compartilhando com vocês, o episódio de número 11. Que alegria! Aos poucos nós estamos aí preenchendo a nossa biblioteca com livros vivos. Um dos nossos principais objetivos com o Mulher Pode é exatamente entregar para você que está aí nos acompanhando conteúdos relevantes, para que de alguma forma nós estejamos contribuindo também com a jornada de cada um de vocês que estão aí nos acompanhando do outro lado. Aqui a gente fala dos mais diversos assuntos, aqueles assuntos que a gente sabe que vai chegar aí do outro lado te abraçando de alguma forma, não é isso? Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar para você que você pode e deve compartilhar o link deste episódio com as pessoas que estão no WhatsApp, com as pessoas da família, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Esqueci de me apresentar, eu sou Nédia Alves e é sempre um carinho muito grande estar aqui na condução desse projeto tão lindo e que a gente recebe a cada 15 dias convidadas tão especiais. Inclusive, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que mexe com o coração de todo mundo. Vamos falar sobre nunca desistir dos seus sonhos. Sabe aquele sonho que muitas vezes parece até impossível? Ou que o mundo inteiro ele está dizendo para você deixar para lá? Porque normalmente as próprias pessoas que não tiveram forças suficientes para lutar pelos próprios sonhos, elas também, de forma inconsciente, não é na maldade, mas elas acabam que desmotivando também as outras pessoas que sonham, sabe? E a nossa convidada de hoje, ela é a prova viva de que persistir vale muito a pena. A gente vai ter a partir de agora uma conversa cheia de verdade, de emoção e de muita força. A minha convidada se chama Josete Mendes. Ela é a fundadora do Colégio Pequeno Príncipe. Ela tem 83 anos, fez inclusive recentemente. 83 anos muito bem vividos, 6 filhos, 10 netos, 2 bisnetos e muitos filhos do coração. Eu vou deixar que ela complete essa biografia. Dona Josete Mendes, complete um pouco. Quem é Dona Josete? Ah, Josete é aquela pessoa que sempre lutou muito para viver da melhor forma possível, sobretudo realizando seus sonhos. Sonhar para Josete é realmente focar naquilo que ela deseja, naquilo que ela aspira sem nunca desistir. Ao sonhar, nós precisamos saber que existirão obstáculos, muralhas a serem vencidas, a serem Enfrentadas? enfrentadas, e mesmo assim nós precisamos ter coragem de ultrapassar todas essas barreiras até chegarmos à realização dos nossos sonhos. Dona Josete, quais foram? Eu sei que a senhora teve aí vários projetos de vida, tem vários projetos de vida ainda, porque tem muita coisa ainda para realizar. Mas fala pra gente sobre o seu primeiro grande sonho. Qual foi o seu primeiro grande sonho e como foi para realizar esse sonho ao longo da sua vida? Meu primeiro sonho, Edgar, foi constituir uma família. Desde criança, eu tinha certeza que eu seria mãe, que eu teria filhos e que eu encontraria o grande amor da minha vida. Então, esse foi seu primeiro Foi grande o meu sonho. primeiro grande sonho. E eu conheci Lisboa, o meu primeiro e único amor. Nós nos casamos aos 17 anos, eu tinha 17 anos, 17 aninhos, uma é, mocinha. e ele tinha 20 anos. E nós, assim, enfrentamos a vida com muita coragem e tivemos 6 filhos 6 filhos. maravilhosos, que são, assim, o esteio forte da minha vida, abaixo de Deus, e, assim, com quem eu conto 100%, não é? E nosso lar sempre foi um lar sagrado, o mais sagrado de todos, porque era nosso. E nós criamos nossos filhos mostrando para eles os valores da vida, que não são baseados
no capitalismo selvagem. E esse capitalismo, ele destrói ao invés de construir, e sempre respeitando as diferenças de cada um. E cada um tornou-se aquilo que desejava. Nós mostrávamos os caminhos, mas eles tinham a liberdade de segui-los, não é? Desde que eles não se desviassem dos valores, que é realmente a base de todo ser humano que E se o que faz preza. com que a vida tenha sentido, não é, dona Exatamente, é isso Josete? mesmo. Dona Josete, qual foi o seu segundo grande sonho? Ah, esse meu segundo grande sonho também eu o tive desde criança. Desde criança eu queria ser a professora. Mesmo em casa eu tinha muitos irmãos, 9 irmãos, e eu exigia que eles sentassem à mesa com lápis e papel e tudo mais para estudar. Então eu nem era a mais velha, eu era Mas já tomava essa mas já posição. tomava essa posição. E assim, nesse período eu era muito eh, recebia muita contribuição de meus pais, achavam aquilo lindo. E eles me davam tudo que eu precisava para eu ser aquela professorinha. E logo eu fui crescendo, estudando. Meus pais sempre prezaram muito a nossa educação e estudávamos em colégios particulares, porque São Caetano não tinha, né, essa condição. Então, chegou um período em que meus pais tinham 5 filhos internos em colégios. E eram bons colégios. E eu terminei o magistério em 1960. E o meu sonho era começar logo a realizar o meu sonho, que era ser educadora. Ir para Não a sala de aula mesmo é para dar aula. exatamente, e não só professora, mas educadora, Educadora. que vai uma boa distância, não é? Porque o professor é aquele que ensina, mostra os ensinamentos acadêmicos, mas o educador, ele Ele se vai preocupa além. com o ser humano como um todo. E era isso que eu queria para a minha vida. Agora, não foi fácil, Nédia, porque quando eu terminei o magistério, meu pai principalmente era político, e eu até estranhei muito porque ele já decidiu, você vai dirigir o hospital. Eu disse, mas não tem nada a ver comigo, eu estudei para ser professora. Aí Já disse, estava tirando a senhora de uma área que não era a que exato, queria, que tirando não da era, educação e colocando na exatamente. saúde. Então, ele disse que não, porque professora não ganhava muito dinheiro e ele não tinha, assim, não gastou tanto para que eu fosse professora. Uma crença limitante É, ali, não era, dona quando Josete? ele podia conseguir algo muito melhor para mim. E eu fiquei muito decepcionada, mas eu não arredei pé. Não vou, não quero. Eu me formei, era 17 anos, porque eu me formei e logo me casei. E então ele disse, pois eu vou lhe dar um castigo. Você vai dar aula na zona rural. E eu não vou lhe levar. Esse eu aceito. E aceitei, e foi o período mais belo da minha vida. Aquilo que ele enxergou como um desafio, que a senhora, naquela época, poderia enxergar como um motivo para desistir, foi belo. Foi belo, foi. Porque assim, eu era muito amada na zona rural, muito, muito amada. E como eu tinha que ir a pé, porque eles não vou lhe levar. E eram quase 2 léguas de distância da cidade. E eu ia, aí os pais resolveram me ensinar a andar a cavalo. E eu aprendi a andar a cavalo. Para mim foi divertidíssimo. Não é porque eu ia e voltava a cavalo. Literalmente fez do limão a limonada, dona Exatamente. Josete. Então eu não tinha medo. Não tinha medo, eu desafiava tudo para chegar na escola. E quando terminava o expediente, tinha alunos mais velhos do que eu. E eles traziam os cavalos para irem brincar comigo, correr a cavalo, mostrar os sítios, as fazendas. Então foi um tempo maravilhoso. Eu adorei, mas aí quando foi no final do ano, ele viu que não tinha como, aí me trouxe para a cidade e eu continuei a minha vocação. Trabalhando na educação.
Dona Josete, teve, assim, algum obstáculo que a senhora enxerga como o maior que foi enfrentado? Como professora, porque eu comecei já no Estado, como professora do Estado, sinceramente, eu não encontrei obstáculos. Ao contrário, eu fui muito apoiada pelos diretores naquela época era Núcleo de Supervisão Pedagógica, Hum? e eu cheguei a ser muito reconhecida pelo secretário de Educação do Estado, Dr. Zé Jorge Vasconcelos Lima, pela Dona Elisete Lopes de Lima Pires, que era, na época, diretora do Núcleo de Supervisão, e assim, eu fui logo sendo promovida como professora do Estado, não é? E assim, foi no Estado que eu fiz a minha história inicial. E como Começou no estado com que idade, Dona Josete? eu me formei com 17, e logo em seguida, antes de completar 18 anos, eu comecei no Já Estado. estava no Já estado. estava no Estado. Ficou por quanto tempo na zona rural? Na zona rural só fiquei um ano. Um ano. Foi, só fiquei um ano. E a partir daí eu vim para a Já cidade. foi para a cidade. É, Dona Josete, tudo bem que seu pai, ele meio que desacreditou e lhe tentou também lhe fazer desacreditar. Mas naquela mesma época, existiu alguém que já acreditava que a senhora conseguiria realizar seus sonhos desde muito cedo? Lhe apoiava de alguma forma? minha mãe me apoiava porque ela sabia que era o meu sonho, o meu projeto de vida mesmo, e ela reconhecia muito isso. E, assim, os meus superiores me apoiaram desde o início, que perceberam até a minha vocação, que era excessiva. Por isso que eu passei pouco tempo na sala de aula. E já fui promovida a diretora, e isso causava um certo incômodo dos mais antigos, que eu era bem mais jovem. Eu dirigi o Centro de Educação Rural Agamenon Magalhães com 3.000 alunos e quase uns 70 funcionários. E eu era, entre eles, talvez a mais nova. Dona Josete, de onde veio essa vocação? Se inspirou em alguém? Tinha Não, alguém da família que também não. tinha esse dom? Ela veio de dentro de mim, que eu nem sei explicar como, mas foi algo assim, muito intrínseco. Veio de dentro. Eu sentia essa vontade de ensinar, de acolher, de trabalhar com as pessoas, sabe? De fazer o bem para alguém. E eu sempre achei que era através da educação que eu conseguiria realizar esse meu sonho, de trabalhar com pessoas, de ser um ser humano, de contribuir com Deus para a realização dos homens. Eu sempre achei que eu estava contribuindo com Deus para a formação dos seres humanos. E veja, algo que começou muito cedo, a senhora, desde criança Desde mesmo, já criança. começou ali dentro de casa. Foi ali dentro de casa. E, assim, é uma profissão que me realiza plenamente. Já são quantos anos na profissão? São 63 anos. 63 anos. Mas, aliás, agora já é bem mais, não é? Porque eh, eu me aposentei do Estado com 42 anos de Com idade. 42. Foi. Né? E a escola Pequeno Príncipe, que é a minha escola, já tem quase 40. Então é É, exatamente isso mesmo, já já faz tem um quase bom 40. tempo. É. Daquela época em que a senhora começou como educadora, existe algum fato marcante que a senhora lembra até hoje? Que marcou mesmo ali aquela época do início? Olha, o que me marcou foi, por exemplo, eu inventei como diretora, porque eu estava sempre procurando inovar, Criando alguma coisa. criando alguma coisa. Ainda hoje eu sou assim. Os professores planejam alguma coisa e eu vou e digo, não, mas vamos Ajustar, modificar, vamos fazer isso ajustar aqui. e vamos fazer assim. E eu resolvi fazer uma formatura do Grupo Escolar Agamenon Magalhães. Fui logo no primeiro ano, no meu primeiro No ano primeiro de ano. trabalho na cidade.
Então, eu realizei a formatura do curso primário. E, para minha grande surpresa, o secretário de Educação do Estado veio para a formatura. Eu convidei, mas assim, achando que ele não viria. Achando que não viria. Seria só Não, aquele convite oficial é ali que se oficial, mas envia. ele veio. E eu lembro que ele disse assim, que quando me conheceu, ele sentiu que a vocação dele também era para a educação. E que ele reconheceu isso através de mim, o secretário de Educação, José Jorge Vasconcelos Lima. E ele sempre me visitava. Quando eu era diretora do Centro de Educação Rural, que foi lá que eu me aposentei, ele sempre que passava, ele entrava para me cumprimentar e visitar o Ceru. E ele sempre colocava minha vocação como um exemplo, sabe? E assim, isso me deixou muito lisonjeada. Marcou Marcou mesmo. mesmo. Mas assim, como professora do Estado, uma coisa que me marcou muito foi, por exemplo, a pobreza. A pobreza de muitos alunos que não tinham como adquirir sapatos e roupas e etc. E lá em São Caetano havia muito os desfiles E cívicos, isso no 7 de setembro, 7 de né? setembro. E eu queria sempre que minha escola fosse primeiro, fosse a melhor, não é? Então, eu ficava pensando, mas como eu vou conseguir se as outras escolas são particulares e nós somos escolas tão pobres? Mas aí eu saía com uma comissão de alunos, nós íamos pela feira de São Caetano, O o comércio. comércio, tinha feira de gado lá longe, Ia para a e feira a de gente ia para a gado. feira de gado. A gente fazia comida para vender na feira de gado, para arrumar dinheiro para comprar farda, sapato e ajudar aqueles alunos mais carentes. E eu lembro que isso também me marcou muito, que um ano nós fizemos roupas de papel crepom para as meninas, porque o dinheiro não deu. Agora, uma coisa interessante é que meus filhos também estudavam no colégio, nesse Centro de Educação Rural Gamaliel Magalhães, e eles não tinham nenhuma diferença. Minhas filhas usaram também roupa de papel crepom. Então, elas não tinham nenhuma Não existia não, distinção ali nenhuma por serem suas distinção. filhas. É. E, inclusive, o meu filho mais velho, ele cita muito isso, não é? Que ele era tratado igualmente. Às vezes eu era muito mais exigente com eles Com eles do que com os outros do alunos. que com os outros. E ainda hoje eu. Inclusive para deixar o exemplo, não é, Exatamente, dona exatamente. Josete? E eu continuo sendo assim hoje com meus bisnetos que estudam na minha escola, certo? Eu faço questão de tratá-los igualmente, para que todos percebam que são iguais. Para depois ninguém achar porque é o neto, porque é É, o filho da filho, diretora e as coisas aqui vão ser mais maleáveis. Pelo contrário, pelo haverá um nível contrário, maior de exigência. exatamente, É. exatamente. E assim, no Ceru, nesse centro de educação rural também, foi muito difícil. Mesmo assim, eu nunca desanimei, mas minha preocupação era o início das drogas, né, do alcoolismo, da prostituição, Cigarro, bebida, cigarro, tudo isso. bebida. Mas eu era muito atrevida, muito ousada. E eu lembro um dos episódios sobre drogas que tinha o prédio do colégio, onde funcionava o colégio, e lá no Matagal, a gente passava pela quadra do colégio e atrás era um matagal. E às vezes alguém chegava, olha, os alunos estão fumando maconha lá no matagal. E eu pegava uma lanterna, Ia no ia matagal. no matagal sozinha buscar esses alunos, que hoje jamais eu faria uma coisa dessa. E eles me obedeciam, Obedeciam. obedeciam. E eu dizia, vamos sair agora, vamos para o colégio. E eles me seguiam, certo? E a senhora, bem jovem Bem naquela época, ia jovem, sozinha. sozinha, com a pilha por dentro do mato para ir buscá-lo lá no matagal.
Era uma aventura. era uma aventura, era. E assim, era uma vida muito, eu acho que até era interessante, né? Eu fazia o papel Tornava-se interessante. interessante, né? Era briga, tudo era comigo. Ai, gente. Bom, vamos para o nosso intervalo, nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco nós voltamos trazendo mais uma parte, mais uma etapa dessa conversa gostosa que nós estamos tendo com a dona Josete Mendes. Se você gostou do que você está acompanhando até agora, espera pelo que ainda vai acontecer por aqui neste episódio. Até já. De volta com mais um bloco do nosso Mulher Pode. Hoje a gente tem uma convidada que é daquelas convidadas assim, que dá vontade da gente levar ela para casa, preparar uma garrafa de café bem gostosa no finalzinho de tarde, dona Josete. Imagina aí a cena, uma tarde chuvosa, eu não sei a senhora, mas eu gosto Ai, também. daquele clima chuvoso. Um bolo de milho, Débora, porque eu gosto de bolo de milho, bem especial para a gente ficar ali conversando. Dona Josete, eu enxergo a vida como ela sendo uma grande escola. Ela nos entrega lições diárias. Todos os dias ela está ali nos colocando oportunidades para que nós possamos aprender. E eu enxergo também que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho estão contribuindo com a nossa jornada de alguma forma, não é? E poder conhecer a senhora, poder ouvir a sua história é muito gratificante. Por isso que eu fiz questão de convidar a dona Josete. Eu tive a oportunidade de estar presente na festa do aniversário dela de 80 anos, que foi também quando ela lançou o livro Legado, que depois a gente vai falar sobre ele. E eu me apaixonei pela forma como ela enxerga a vida. Aquelas pessoas que nós nos identificamos, que nós admiramos de alguma forma, são as pessoas que refletem um pouco de nós. Assim como, dona Josete, aquelas pessoas que por algum motivo nós acabamos que não gostando muito, elas também estão refletindo um pouco Contribuem, é. de É nós, não é? verdade. E muitas vezes é alguma coisa em nós que está sendo refletida aí que a gente próprio não aceita. Então, quando se fala de Dona Josete, eu confesso para a senhora que eu gostei do que vi. Eu disse, poxa, se eu me identifiquei tanto assim com ela, de repente vai que eu tenho muito ainda para aprender com ela, me identifiquei bastante. E por isso que eu tive essa vontade de trazê-la para cá para o podcast, porque o que eu mais desejo é que as histórias aqui compartilhadas, as informações aqui compartilhadas estejam também contribuindo com a caminhada de vocês. Dona Josete, vamos falar agora sobre o poder da persistência. É persistir realmente até conseguir. Não é para ver se vai dar certo. É fazer dar certo, né? Em que momento entra aí o sonho de fundar uma escola particular? Lied, eu me aposentei muito cedo, 42 anos de idade. Era o sonho da minha família, principalmente do meu esposo, que eu agora parasse e ficasse em casa. Mas eu refleti e eu sabia que eu não nasci para ser doméstica somente. Não menosprezando, Claro, um trabalho maravilhoso, mas não era o seu o meu propósito. propósito, não era. Então, até então, eu não havia pensado em escola particular, até que eu me aposentei. E, assim, eu estava com certo cansaço, porque no estado eu era diretora de um centro de educação rural, quer dizer, era um colégio, e nós dávamos assistência às escolas da zona rural, inclusive de Caruaru. Nós Então eram abrangíamos uma muitas grande região. escolas. Era Caruaru, Cachoeirinha, Belo Jardim, Tacaimbó, eh, Brejo da Madre Deus. Eram inúmeras cidades Imagina a assistência para tudo para isso. tudo isso. Então, nós trabalhávamos com professores da zona rural de toda essa região. Então, eu estava realmente. E ainda tinha um colégio com 3.000 alunos. Então, eu estava cansada, apesar de jovem. E na hora que eu me aposentei, eu não estava pensando. Porém, pouco tempo depois, eu já senti
que não era ali a minha praia, como se diz. E as pessoas que me conheciam, que eram muitas, começaram a me perguntar, mas como é que você se aposentou tão nova e você vai ficar em casa, você ainda tem tanto para dar? E tem o meu irmão também, que também admirava muito meu trabalho, e ele disse, Josete, vamos, bota uma escola particular, você vai se dar muito bem, você tem um nome, você tem uma vocação, Tem a a experiência, experiência. E aquilo foi então tomando forma. foi amadurecendo. Foi, então foi aí que eu comecei a criar o meu projeto de vida, meu sonho. Vou colocar uma escola particular. Porém, Em São em Caetano, que São era a sua Caetano, que terra. era a minha terra. Até eu fui convidada a fundar uma escola aqui em Caruaru, quando eu me aposentei. Mas meu futuro era lá em São Caetano. Então, minha vida era lá, foi lá que eu fui acolhida. Então, eu queria que fosse São Caetano. E, mas havia um grande obstáculo, que era a situação financeira. Eu Porque para fundar uma escola não não é é de tão qualquer forma, não simples é? isso. Então, eu comecei, meu Deus, eu quero. E eu vou encontrar meios de fundar essa escola. E comecei devagar. Na minha casa tinha uma garagem grande e eu disse, é aqui que eu vou começar. E quando eu disse que a escola seria fundada, então eu já tinha tantos alunos que não ia dar certo na garagem. Não é? Só Então, com a ideia de que iria começar. e nem Já não era ainda caberia registrada. e nem era Nem era registrada. registrada. Então eu comecei sem registrar, como que fosse aula de reforço, essas coisas. Mas aí os pais começaram a insistir, a apoiar, vamos para a GRE, vamos registrar, a gente vai apoiar, e não sei o quê. Então, eu comecei, mas sem nenhum recurso. E então eu pensei o seguinte, meus pais haviam falecido, eu tinha parte na casa onde eles moravam, no centro da cidade, e então eu comprei a parte dos meus irmãos nessa casa para vender a casa onde eu morava e investir na escola. E foi isso que eu fiz. Eu vendi a casa e comecei a construção de uma escola. Só que a construção de uma escola, e ainda mais sem recursos, é muito demorado. Então foi aí que eu encontrei um anjo na minha vida, que foi Padre Geraldo de Oliveira, Padre Geraldo de Oliveira. que se suicidou, né? Então, quando ele viu assim aquela minha vontade tão grande, e ele sentia que meu recurso financeiro eram muito poucos, Enxergou que era alguém que estava precisando do apoio. exatamente, que precisava do apoio. Ele não pensou duas vezes, passou para mim um prédio da paróquia, muito bom, grande, e ainda me emprestou alguns móveis da igreja, uns bancos, umas coisas, e então nós nos mudamos para lá. E a escola ficou funcionando e tudo que eu adquiria da escola eu aplicava na construção. Então vendi meu carro, vendi minha casa, vendi, Se fiquei desfez de de tudo. tudo. Naquela época eu lembro até que é interessante falar, se usava videocassete, se lembra? E isso, claro, Que a gente comprava e não era barato. Então eu vendi até o videocassete para para arrecadar fundos para colocar na mas eu reforma. sabia que um dia eu ia chegar. E então, quando a escola já estava bem adiantada, inclusive nós tínhamos também outros bens e fomos vendendo tudo, 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 Aplicando na escola. aplicando na escola. E quando nós estávamos terminando a escola, o Padre Geraldo foi transferido para outra paróquia. E o novo padre não gostou da nossa presença no prédio que era da paróquia. E ele, então, começou a exigir coisas da escola que nós não tínhamos condições de fazer. Então, eu não tive dúvida. Me mudei para a escola, no tijolo aparente, um piso de cimento, portas só as externas, nenhuma sala dentro da escola tinha portas. E nós nos mudamos para lá.
Daquele jeito que Daquele estava jeito, ali. ninguém arredou pé, todo mundo foi para a escola. E os móveis eram muito engraçados. Era móveis que Padre Geraldo já tinha me dado, era móveis que eu tinha de casa e levava para lá. Mas foi assim que nós começamos. Mas quando nós nos mudamos, foi quando eu disse, eu vou chegar lá. Já estou chegando. E hoje, graças a Deus, é uma escola muito grande, tem o segundo pavimento, tem quadra, tem piscina. E tudo isso foi com esse esforço de chegar, de realizar esse sonho. Dona Josete, a senhora concorda que o que a vida espera de nós, o que Deus espera de nós, é disposição, que muitas vezes nós achamos que para poder começar nós temos que ter tudo, tudo que a gente precisa, tudo tem que ter que estar perfeito, mas o que nós precisamos mesmo para começar é disposição, é aquele começa que ao longo do caminho tudo que você precisa vai aparecer de alguma forma. Exato. Quando a senhora mencionou aí sobre o padre, ele foi uma pessoa realmente usada para fazer a diferença na sua vida, mas Foi. ele não teria entrado na sua vida se a senhora não tivesse tido a coragem para dar o pontapé inicial. Exatamente, exatamente. E, assim, eu me orgulho muito, sabe, do meu trabalho. E amo o que eu faço e trabalhar para mim não é sacrifício nenhum, ao contrário, É prazer. é prazer. Quando eu acordo, vou pro colégio. Ai, como eu me sinto bem. Se sente feliz e De realizada. ser feliz. Sou muito amada pelos meus alunos, pelos meus professores. Sou uma pessoa que não abro mão dos deveres de forma alguma, mas isso com compreensão, com empatia, né? Porque de outra forma não seria possível a gente realizar um trabalho digno como nós estamos realizando lá naquele colégio. Dona Josete, como foi para a senhora lidar com as críticas e com as dúvidas alheias ao longo do seu caminho? Olha, as críticas nunca me, Nunca lhe abalaram? nunca me abalaram, porque é o seguinte, o que os outros pensam de mim é o que eles pensam, é problema deles. Porque eu sei quem eu sou e eu sei o que é que eu estou fazendo. Mas eu levo em consideração as críticas, porque às vezes elas constroem, não é? Porque você, mesmo estando fazendo corretamente, você pode melhorar. A crítica, às vezes, ela vem para destruir, mas ela acaba construindo, não é? A diferença, eu acredito que esteja, dona Josete, no tipo de pessoa que está fazendo a crítica para você. Por exemplo, Exatamente. existem pessoas que nunca construíram nada na vida e elas estão ali criticando. Exatamente. E existem pessoas que gostam tanto de você, gostam tanto de ver a sua postura, a sua coragem, que às vezes aquela crítica, de fato, ela é construtiva, porque Exatamente. ela vem para agregar. Agora, uma crítica de quem nunca construiu nada, Não, por não isso faz que eu digo, sentido. não vale a pena, não é? É o que aquela pessoa pensa ou quer pensar, não é? Propositalmente, Isso. para lhe derrubar, para puxar o seu tapete. Então, isso não me afeta. Em que momento a senhora percebeu, eu tô chegando lá? No caso da escola, foi justamente quando nós tivemos que nos mudarmos e irmos para a escola como ela estava. E eu disse, eu estou chegando e eu vou chegar onde eu quero. E eu ainda nem cheguei, porque eu ainda, assim, desejo tanta coisa, sabe? Melhorar tanto a educação. Que diz, eu ainda não cheguei? Que eu digo, eu estou chegando, mas ainda não cheguei. Ainda está no caminho. Ainda estou no caminho e vou chegar, se Deus quiser. Dona Josete, que papel a disciplina e a consistência elas tiveram na sua trajetória? Olha, Nédia, sem disciplina, nada prospera. Porque, por exemplo, o aluno que ele aprende a ser disciplinado, ele adquire habilidades muito importantes para adquirir o conhecimento,
a autogestão, eh, o caminho, os caminhos que o levam a atingir seus objetivos. Sem disciplina, nada disso acontece. Infelizmente, hoje, a escola ela passa por uma época de uma indisciplina, uma falta de valores muito grande. Valores é como se fossem coisas à parte que não interessa muito. E assim, modéstia à parte, minha escola, o Colégio Pequeno Príncipe, ela ensina valores. Eu não abro mão da Dos disciplina, valores. Uhum. não abro mão da disciplina, não abro mão de valores, não é? Tanto é que, às vezes, um aluno chega já sabido para fazer o ensino médio e vem, por exemplo, do colégio de Caruaru e foi estudar lá no Pequeno Príncipe. Então, às vezes ele acredita, em São Caetano eu vou fazer o que eu quero. Uhum. E eles não aguentam o regime que os... Implantado pela escola. Exatamente. E eles voltam. Eles não ficam. Não aguentam. E eu percebo que eles não vão aguentar, porque eu não abro mão disso. Então, nossos Ou seja, alunos... o aluno que tem que se adequar às normas da escola e não o Exatamente. contrário. E eu faço questão de dizer aos pais, eu não faço questão de quantidade, mas eu exijo qualidade. E eles sabem disso, e quando alguém pergunta por que você escolheu o Pequeno Príncipe, os pais respondem que lá tem disciplina e tem ordem, certo? E eu mantenho, nossa escola tem código de ética, tanto para os professores quanto para os alunos. E os pais sabem disso e conhecem, sabe? Então, eu fui criada eu passei quase minha vida toda interna em colégio de freiras, extremamente exigentes, rígidas, disciplinadas, e eu aprendi a ser assim, e eu acho que foi maravilhoso. Eu não vou Fez muita diferença na Fez sua muita diferença trajetória. na minha vida. E faz hoje no meu trabalho também, com os meus alunos. Dona Josete, 6 filhos. E como foi para a senhora 6 filhos e uma carreira profissional para realizar? Não foi fácil. Além de 6 filhos, eu ainda fiz faculdade, cursei faculdade, quando eu era diretora desse CERU, que tinha todo esse trabalho na região. Eu tinha já... os meus colegas diziam que, José, tu vive grávida. Porque na faculdade eu tive 4 filhos. Eu tinha 2 quando eu entrei na faculdade. Gente, meu Deus do E saí céu. com 6. Aí, menino, tu tem televisão não para assistir? Brincavam. Mas eu tive esses 4 filhos, eu estava na faculdade. E como conseguia conciliar, dona Josete? Eu quero saber, eu estou tentando entender Muito- essa matemática. é muito difícil. Por exemplo, eu tinha, quando chegar da faculdade, fazer meus trabalhos da faculdade. No outro dia, de madrugada, eu me tinha que me levantar para deixar tudo pronto para ir para o colégio. Então, eu fazia os trabalhos da faculdade com ele no carrinho de bebê, o mais novo, né? Uhum. Ele lá e eu aqui até alta madrugada fazendo meus trabalhos. E aos finais de semana, eu era para eu cuidar deles, ver como estava, se estava tudo em ordem, saber como passaram a semana, o que foi que eles fizeram, embora que os maiorzinhos, que já iam para a escola, já estavam comigo lá no colégio, né? Porque o colégio tinha desde o pré-escolar até o ensino médio. Uhum. Aí eles iam comigo para o colégio. E os pequenininhos eu tinha sempre babá, mas não era fácil, né? Mudava muito de babá. Isso. Eles sofreram também, com toda certeza. Mas eles dizem, foi melhor a gente ter sofrido quando criança, porque nós aprendemos a viver e hoje nós temos uma formação O sofrimento ele faz parte que do faz parte do amor, amadurecimento. do amadurecimento. E a mesma coisa era meu esposo. Eu vivia fora, porque além disso, existiam muitos cursos que eram oferecidos pelo Estado
para os diretores. Então, eu passava, por exemplo, 3 semanas, um mês em Garanhuns, ou no Recife, participando de cursos. E eles ficavam sozinhos com o pai. O pai também trabalhava, não é? Mas ele tinha bem mais tempo do que eu. E tinha sempre aquela doméstica maravilhosa. Minhas empregadas domésticas, elas chegaram a passar 10 anos comigo. Nossa. É, Acabavam se tornando ali uma pessoa querida da família. Exatamente. Então, eu tive duas que passaram, uma passou uns 10 anos e a outra também passou mais uns 10 anos. Então, eram pessoas, meu Deus do céu. Olha, Neide, uma coisa que eu nunca esqueço. Eu passei 3 semanas em Garanhuns. E naquela época não existia celular. Sim. Quando terminou o curso, meu esposo foi me buscar. Aí disse, olha, você não vai gostar do que eu vou lhe dizer. Que eu não lhe disse antes, porque eu sabia que você não podia sair do seu curso. Eu disse, o que é? Ele disse, todos os nossos filhos estão com catapora. Minha filha, quando eu abri a porta de casa, era a mais velha, Socorro, cheia de catapora. Tudinho. E um acabou pegando com o outro, porque é contagioso. E essa minha empregada cuidou de todos. Ele disse, meu esposo, olha, ela passa a noite dando banho quente e cuidando deles, como se fosse a própria mãe. E então eu tinha terminado, ele nunca não me disse em nenhum momento que estava acontecendo. Cuidou, o pai e ela cuidou deles, mas era assim. E eu venci. E venceu, dona Josete. Eu imagino como é para a senhora e também para os seus filhos poderem olhar para trás e enxergarem que tudo o que passaram foi para torná-los fortes. Porque o que é que a gente enxerga muito hoje na sociedade em que nós vivemos? Pessoas fugindo do sofrimento, pessoas fugindo dos desafios e esquecendo que são justamente os desafios que nos fazem fortes. É claro que eu não estou aqui romantizando a dor, mas enxergando que viver é isso. Viver isso é saber que por mais que os pais estejam fora buscando o melhor, que eles podem, não só para si, mas para os filhos também, porque como a senhora disse em uma das suas falas, os seus filhos, eles foram seu combustível durante toda a vida. Então, se a senhora estava buscando conhecimento, buscando melhorar, buscando se especializar, buscando crescer como profissional, era também para ser uma melhor mãe, ter mais condições para oferecer também o melhor para os seus filhos. E eu digo isso porque me vejo também nas suas palavras, porque eu sou mãe de 2 filhos, inclusive com um bebê agora de 1 ano e 9 meses. Agora Miguel vai fazer 2 anos agora em julho. E por diversas vezes no final de semana, quando é necessário sair para trabalhar, o coração aperta. É verdade. Mesmo sabendo que eu estou indo em busca do que é melhor também para ele. Eu não posso dizer que é só para ele, porque existem os meus sonhos. Mas isso vai respingar nele também. Exato. E a gente sabe que, de alguma forma, vai existir uma lacuna ali. Vai. Porém, à medida que ele for crescendo, eu vou precisar conversar sobre tudo isso com meu filho e dizer, ok, a vida colocou tudo isso aqui diante de você. Exato. Mas assim como eu escolhi o que fazer com tudo aquilo que foi colocado, você também tem esse poder de decisão. É verdade. Não se colocar como vítima, mas como protagonista da própria história, não é? E poder observar que, por mais que nós estejamos ali enfrentando os nossos desafios, a gente tem que estar de cabeça erguida, dona Josete. Eu sei que às vezes o coração aperta, a gente vai lá querer compensar de alguma forma no momento presente em que está ali com eles, mas viver é isso. Ser mãe é isso. Escolher realizar sonhos, paga-se preço. É isso mesmo. Não é verdade? É verdade. Gente, vamos para o intervalo. Até eu estou precisando para tomar uma água e dona Josete também. Mas daqui a pouco nós vamos voltar trazendo o nosso terceiro bloco. Até já. Inclusive esse intervalo é para valorizar os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Obrigada por ter vocês aqui conosco. Vocês fazem parte do sucesso que já é o nosso Mulher Pode. Até já.
De volta com o nosso último bloco, confesso para vocês que este seria um episódio que nós conversaríamos aqui horas e horas. Estávamos, inclusive, agora também nos bastidores, conversando um pouco mais, falando sobre como é gostoso quando você enxerga o seu propósito logo cedo na sua vida, porque aí a gente tem mais tempo para realizar a maior quantidade de sonhos, não é, dona Josete? Vamos lá. Falando hoje sobre nunca desistir dos seus sonhos. O título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco é uma distinção honorária concedida a personalidades de projeção nacional ou internacional que tenham prestado serviços relevantes à instituição ou ao desenvolvimento do ensino, da ciência, da tecnologia ou da cultura. Este título, em latim, que significa por causa de honra, é o mais alto reconhecimento que uma universidade pode conceder. E nós temos a honra de estar aqui falando com uma doutora honoris causa, que inclusive eu posso dizer para vocês que eu estive presente, gravando inclusive para a TV, não foi, dona Josete? Fazendo a cobertura lá do Te Conto para a TV Asa Branca e conversando com a dona Josete naquela noite especial. Conta para a gente como foi para a senhora receber essa honraria. Foi realmente uma grande honra. E foi algo assim que eu jamais imaginei. Jamais eu imaginei que eu receberia título nenhum. Nunca me passou pela cabeça. E foi uma honra muito grande. Quando eu tomei conhecimento que eu receberia esse título, eu disse, isso é fake, vocês não divulguem. Não acreditou. Eu não acreditei. Eu disse, ninguém me conhece na Universidade Federal de Pernambuco. Ninguém veio a mim para falar nada sobre isso e de repente eu vou receber esse título. E fiquei muito preocupada. Eu digo, isso é brincadeira. E os meninos disseram, mãe, a senhora viu que, que está no Google, assim. Minha gente, eu acho que isso não é verdadeiro. Mas de repente, eu recebi uma ligação da doutora Joselma Franco, e ela tinha sido a indicadora do meu nome para esse título. Ela mesma fez questão de ligar para a senhora. Ela mesma fez questão de ligar para mim. E foi uma coisa assim, uma surpresa tão grande, que eu não sabia o que fazer, eu só chorava. Eu só chorava assim, de gratidão, de emoção. E eu estava sozinha em casa e comecei a ligar para todos os meus filhos, sabe? Mas eu ligava chorando, de alegria, de emoção, de orgulho também, de ter sido reconhecida em vida, né, Isso por uma mesmo, dona instituição Josete. como a Universidade Federal de Pernambuco. E me orgulho demais desse título. Agradeço a cada momento. Ao reitor, o doutor... Agora me passou... depois eu lembro. Ao reitor, também ao diretor do campus, o doutor Nilson. E, assim, foi gratificante demais. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu comparo essa emoção com a que eu tive no ano de 2000, quando meu filho recebeu o título de doutor na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde ele era o único brasileiro. O único brasileiro. O único brasileiro. E eu estava lá para ver o meu filho receber esse título. Então, a alegria que eu tive naquele momento, eu comparo a que eu tive quando eu recebi esse título. Então, para mim, foi uma grande honra. Foi gratificante. Muito gratificante, até porque não era alguém nem era ninguém da minha cidade, mas de uma Universidade Federal de Pernambuco. Então, foi muito lindo, inclusive, o evento, foi marcante também e dava para perceber que todas as pessoas que ali estavam como convidadas, elas estavam felizes por ver a senhora recebendo ali aquele título. Eu costumo dizer que você descobre o que realmente é felicidade quando você fica feliz com a felicidade da outra pessoa, né? Dona Josete, existe uma frase que eu sempre falo e que diz assim: eu não sou apenas uma sonhadora, eu sou uma realizadora.
Porque sonhar só não basta. Não É basta. preciso realizar, senão É, que gosto tem ficar só sentada sonhando, né, dona é, Josete? A gente sabe que existem os desafios, um caminho a percorrer até você realizar os seus sonhos, mas nós somos sonhadoras, mas também realizadoras, e a senhora é uma dessas pessoas. Então, depois de realizar o sonho de construir a família, de ser professora, de fundar a escola particular, que era também um grande sonho dela. Teve outro grande sonho vindo depois, não foi? Que sonho foi, foi esse? foi viajar, conhecer o mundo. Também era um grande sonho na minha vida. Aí como eu olho assim, meu Deus, eu realizei. E todos os meus sonhos que são e que foram projetos de vida. Então, eu sonhava muito em viajar, muito, muito também. Todos esses meus sonhos, eles foram se arquitetando desde uma certa, a tenra idade, desde a mais tenra idade. Não é que eu sonhava em viajar. Entre os outros sonhos existia também esse. Mas era de todos o mais difícil para mim. Eu achava que seria o mais difícil. Porque, como eu já disse a vocês, tinha 6 filhos para criar, diretora de um colégio com 3.000 alunos, estudando, que Estudando. quando eu terminei o meu curso superior já comecei pós-graduação e especialização, etc. Então, eu sonhava. E quando eu era ainda jovem, solteira, eu já tinha esse sonho de viajar. E uma coisa que eu sempre gosto de contar é que eu sempre sonhei em visitar a Inglaterra. Não sei de onde eu tirei essa minha ideia, mas me, Desde novinha desde já? novinha, meu Deus, como é linda a Inglaterra, como eu gostaria de conhecer. E eu fazia o seguinte, eu colecionava viagens dos famosos. Então eu recortava da revista Cruzeiro, Manchete, as viagens, Ah, e eu ia formando um álbum. Inclusive, tem a Lua do Mel do Pelé, de não sei de quem, várias viagens. E uma delas foi de uma atriz que tirou uma foto na Ponte de Londres. Ela era de sobretudo, muito bem olha, era vestida, uma muito riqueza. elegante, uma Você diz, riqueza só. era bota, era luvas, aí aquela foto linda que eu também colecionei, estava lá na minha coleção. Aí eu disse, ai meu Deus, como eu gostaria de ir ali e tirar também uma foto. Mas quem sabe um dia, né? Mas por enquanto isso não é possível. Mas sempre que um dia, quem sabe, pois coincidiu de meu filho receber essa bolsa de estudos e ir para onde? Para a Inglaterra, Para para Inglaterra. Cambridge. E lá ele morou 9 anos, estudou 9 anos, fez mestrado, doutorado, pós-doc, até a última instância. Ele estudou na Inglaterra, que foi quando eu fui para a formatura dele, e eu fui conhecer a Inglaterra. Foi a minha primeira Replicou a viagem. foto. Com Replicou a foto da famosa. certeza, a primeira coisa. Olha, minha mãe, o que é que a senhora mais quer aqui em Londres? Eu disse, tirar uma foto na Torre de Londres, de sobretudo, de luva, Com de tudo que eu tiver direito. igualzinho. Eu disse, pronto, filho, agora eu quero. E ele foi, me levou e eu tirei essas fotos. Inclusive, essas eu ainda tenho, que era ainda naquele tempo que tinha Kodak, né? Isso. Então, eu tenho lá ainda essas minhas fotos todas, claro. E foi a minha primeira viagem internacional. De lá Foi, para cá, quantos países já conheceu? olha, Edna, eu mais de 30. Não chegou a 40 não, mas eu já visitei mais de 30 países. E, assim, inclusive agora eu vou voltar ao velho mundo, vou voltar à Itália, com ela, inclusive, né? E para levar a minha neta, que eu prometi que Hum. daria essa viagem para ela. E ela vai, e ela pediu para conhecer a Itália. Eu digo, bem, eu já conheço, mas eu vou lhe levar. E então eu vou voltar à Itália agora, mas já tem outros sonhos, outros países Para que eu vou realizar, tem outros também, lugares já para tem outros, conhecer. porque o meu filho mais velho, ele não para de viajar
E ele quer sempre me levar com ele. Então, é só dizer, para onde a senhora quer ir, que nós vamos. Então, viajar para mim é o meu lazer preferido. É um sonho atrás do outro, né? Que eu vou realizando. Ô, dona Josete, quando a senhora começou a falar que recortava aquelas fotos, que ia guardando aquilo ali, que ia fazendo ali o seu álbum, mesmo que fosse com as fotos dos artistas, eu lembrei do Mural dos Sonhos. Já ouviu falar no Mural dos Sonhos? Não, Ela nunca ouviu falar, gente. Nunca ouviu falar no Mural dos Sonhos? não, Nunca ouviu falar no Segredo? Sabia que existe? Já ouviu falar num livro chamado O Segredo? não, Um filme chamado O Segredo? não. Um documentário chamado O Segredo? Ela fez exatamente isso. Dona Josete, existe. Depois a senhora pesquise nas redes sociais, que a senhora vai encontrar muito sobre isso, que é falando justamente sobre o poder do mural dos sonhos, de nós mentalizarmos aquilo que nós queremos, de escolhermos fotos. Eu não tenho o mural dos sonhos, mas eu tenho a caixinha dos sonhos. Porque o mural você deixa exposto, e eu não acho legal que as pessoas estejam vendo ali o que faz parte dos seus sonhos, mas eu tenho a minha caixinha dos sonhos. E muito não, tudo que eu quero, eu coloco nas caixinha, na caixinha. Eu escolho as imagens e tudo. Inclusive, esses dias nós estávamos brincando em casa, por causa do Miguel, que é o meu filho, o bebezinho. E Daniel me viu lá descabelado, ele fez, coloca mais um nenenzinho lá na caixinha dos sonhos. Porque eu tinha colocado, Sim. realmente, né? Eu disse, não, aquele nenenzinho lá eu já retirei. O sonho já foi realizado, eu já retirei. E, de fato, a senhora só comprova o quanto é importante você saber o que você quer. Exatamente. Ter clareza do que você quer. Porque muitas vezes, muitas não, todas as vezes, a vida, ela não quer de nós só disposição, ela quer clareza. Clareza. Tem muitos jovens hoje, dona Josete, que se nós chegarmos para ele e fizermos a seguinte pergunta: o que você quer? Fica solto, não sabem responder. Completamente. Ah, eu quero um carro. Que carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual o ano? Como, por exemplo, a senhora tinha tanta clareza das viagens, daquilo que gostaria de conhecer, que a senhora tinha exatamente a foto no local específico, no país específico. Exatamente. Lembrava até da roupa. É com essa roupa que eu quero esse cenário, eu quero. É isso que a vida quer de nós. É verdade. E às vezes as pessoas acham que isso é só lei da atração, tipo assim, é uma bobagem, mas na realidade até a própria Bíblia ela já fala sobre isso. Claro, Na claro. linguagem dela, mas ela já fala. E é maravilhoso, né? Conversar com ela. Temos quantos minutos? Ah, tá. Ainda temos alguns minutinhos aqui. Bom, vamos lá, dona Josete. A senhora já conheceu aí uma média de 30 países ou mais. O que É. foi que a senhora viu aí nesse mundo afora que mais encheu os seus olhos? Veja, cada país tem suas peculiaridades, não é? Mas assim, eu acho que eu me lembro mais, principalmente a Inglaterra, é um país muito tradicional e eu gosto muito de tradicionalismo Tradição. também. Uhum. Gosto demais. E além dessa tradicionalidade, eu convivi com meu filho na cidade de Cambridge, que foi a que mais me marcou. Porque Cambridge, eu dizia ao meu filho o seguinte, que era como se fosse um grande colégio, a cidade. Porque a todo momento, você de manhã abria as portas de casa e era aqueles jovens com as capas enormes de bicicleta indo para a faculdade. Era assim, a cidade de Cambridge, nós respiramos a educação. Inclusive, eu tive a honra de ser convidada pelo reitor da universidade onde meu filho estudava, para como é que se diz? Me hospedar no college. No colégio. No college, que também fazia parte do meu filho. E nós ficamos 2 dias no college, que era preparativo para a formatura dele. Não é? E assim eu ficava deslumbrada, Fascinada com tudo. fascinada com tudo, com aquele movimento sobre educação, tudo. E aquilo me contagiava muito. Então, em Cambridge, na Inglaterra, o que mais me chamava a atenção era isso também,
eu gosto de realeza. Eu não vou lhe dizer que eu não gosto, eu gosto de realeza. Então, eu gostava de ir para o Palácio de Buckingham para assistir a troca de guarda, Sim, para sim. eu acho Marcante aquilo demais, muito belíssimo. bonito. Eu sei que custa muito caro para eles conservarem, mas é lindo, eu acho É uma belo, tradição é belo. belíssima, não é? Depois, na Áustria, por exemplo, o berço do Mozart, do Beethoven, né? Lá em Viena, aí eu fui a várias óperas lá também. Os Alpes suíços, lá na Suíça também é uma coisa deslumbrante. Lindo. Na Grécia, as pirâmides do Egito, a história da construção, né, que também é triste, porque foi através de escravos e camponeses, né, que eram escravizados Carrega para. uma história. Carrega uma história. O Museu do Papiro, onde a gente assistia como fazer o papel, né, com a planta, com o papiro. Eh, a Alemanha também, com a história, né, que é um tanto triste também, o Muro de Berlim. eh, Cada país me marcou de uma forma diferente da outra. Não é? Mas, assim, de todos, eu estou. Assim também, como não só a Europa, mas nas Américas, que eu conheci a Venezuela, conhecia a Argentina. Né? A Argentina é belíssima, aqui perto de E nós, né? perto de nós. É belíssima a Argentina. Então, eu fui até El Fim del Mundo, né, para ver as geleiras e a queda do gelo, para ver os pinguins, é, Ver tem- tudo isso de perto é é encantador, não é? encantador. Parece que Chile, está dentro de um filme, não é, dona Josete? quase todos os países daqui das Américas eu conheci, né? Então, Estados Unidos, México e por aí afora. Dona Josete, aos 80 anos, a senhora realizou mais um sonho que foi o livro. O livro Eu foi. gostaria que a senhora falasse como foi a realização desse sonho. Veja, meu livro, é, eu sempre tive mania de escrever experiências da minha vida, mas era mais da minha vida familiar. Mas uma, uma ex-aluna e professora do meu tempo de diretora do Estado, ela leu O Monge e o Executivo. E ela me ofertou um livro do Monge e o Executivo, e ela disse na oferta que ela fez que me via dentro daquele livro. Nas entrelinhas estava tudo que ela havia aprendido comigo. E eu fui ler e é que eu me encontrei realmente dentro daquele livro. Então eu pensei, bem, se ele escreveu esse livro, eu também posso. Eu tenho uma história muito parecida com essa. E foi a partir daí que começou meu sonho. Inclusive eu cito isso no meu livro aqui. E eu comecei então a escrever minhas experiências de vida como educadora. E, ao mesmo tempo, eu disse: não, eu vou escrever, mas eu acho que não vai precisar publicar um livro. Mas, assim, eu fui me empolgando com a minha história, e, assim, como eu já tinha escrito tanta coisa, e então os meus filhos começaram: mãe, publique um livro, deixe registrado. Disse: é verdade, vamos lá, vamos. Aí eu disse: porém, eu não quero vender minha história. Eu quero doar. E então eu mandei fazer e comprei todos os exemplares. Foram quantos exemplares? 300 exemplares. Todos já foram Já espalhados? foram espalhados. Eu tenho Todos. em casa talvez uns 20 no máximo. Nossa, então imagina se alguém que está aí nos acompanhando diz: eu queria um livro da dona Josete. Não tem como adquirir? Tem, eu ainda tenho Ainda tem alguns. alguns, né? Pouquíssimos, mas eu ainda tenho. Entre em contato com dona Josete. Vai que não aparece um aí para você, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. E como é bom, dona Josete, nós vermos que estamos vivos. Significa que ainda há sonhos para realizar. Como é que a senhora... Conta aí pra gente. Existem próximos sonhos? Projetos Existe, ainda a realizar? eu estou escrevendo um novo livro. Um Ai, novo livro, um novo gente. livro. Ainda não tem título, né? Porque eu Uhum. vou pensando.
tenho o sonho de visitar outros países também, não é? E assim, ver minha escola crescer, como eu vejo todo ano, meus alunos terminando o ensino médio, entrando nas universidades, e eu saber que eu estou espalhando minha semente, não Isso. é? Então, quantos eh, alunos que já prosperaram, que levaram um pouco de mim, deixaram um pouco deles também comigo, não é? Isso para mim é muito importante, É é gratificante, né? gratificante. Dona Josete, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como é que a senhora se reconecta com os seus sonhos, a sua forma de enfrentar os seus desafios nos dias de hoje, principalmente porque eu imagino, a senhora faz terapia, procura Não, profissional de psicologia para lhe ajudar nessa não, jornada? Como é não. isso, a senhora se auto-resolver? Veja só, quando eu estou assim, triste ou primeiro, existem os lutos das nossas vidas, Sim, não é? uhum. Existem os lutos, Existem as as fases. fases, não é? Ninguém é sempre feliz, ninguém é sempre feliz. Então, na minha concepção, eu digo o seguinte: na vida tudo passa. Passam as coisas boas, passam as coisas ruins, passam as alegrias, passam as tristezas. Então, quando eu me sinto, eh, não, não vejo uma razão por que eu estou triste. O que é que eu tenho que eu estou triste? Então, eu vou em busca De da respostas. resposta. A senhora aprendeu a se questionar. Exatamente. Por que eu estou triste? O que é que está acontecendo comigo? Então, eu vou buscar essa pergunta dentro de mim. E eu vou me curar, porque eu posso fazer isso por mim. Ou quando eu estou assim, mais triste, talvez, ou deprimida, eu ainda busco conselho dos meus filhos, sabe? E eles, então, a minha filha mais velha, ela é muito centrada nisso. Ela é uma de todos os meus filhos, ela está aqui para ouvir também, mas ela sabe que é assim. Cada filho, ela, é- ela, ele tem uma influência diferenciada. Todos, 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 cada cada um um com o seu deles. jeitinho de ser. Por exemplo, Socorro, a mais velha, ela é a conselheira. Ela é meu antídoto. E quando ela vê que eu estou fora da linha, como se diz, ela, mãe, calma, vá devagar, tudo passa. A senhora não disse que tudo passa? Então tenha paciência, tenha calma, sabe? E vem, conversa assim também comigo. Tem o Rossano, esse que é o meu companheiro maior de viagem. Quase todas as minhas viagens foram com ele. E ele também. Mãe, eu não acredito que a senhora esteja assim. E assim, cada um vai me dando Dando a uma sua palavra, contribuição. uma contribuição, e eu vou saindo daquela depressão, sabe? E assim, até ela mesmo já, a senhora precisa fazer uma terapia. Aí eu disse, minha filha, eu não gosto não. Foi quando meu esposo morreu, porque realmente eu entrei em profunda depressão. Aí ela disse, a senhora precisa fazer uma terapia. Eu disse, tá bom, eu vou. Aí fui. Eu disse, mas meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Como foi a experiência? Não gostou? Não se Não, identificou? não, não gostei. Era uma ótima psicóloga, mas Era uma questão sua mesmo. é Isso. minha, sou eu que não consigo. Então eu ficava lá contando meus problemas na minha cabeça, sabe? Pode ser uma ignorância, mas eu sou assim. Por que eu estou aqui contando meus problemas para uma pessoa estranha que não vai resolver? Quem vai resolver meu problema sou eu. Tem nada a ver eu estar aqui. E eu não cheguei aí a 3 sessões, porque eu achava que eu estava ali perdendo meu tempo, tomando o tempo da psicóloga, e que ela não ia me curar. Quem ia? Que dependia da De senhora a mim cura. mesma. Sou eu que tenho que buscar. E realmente era o meu luto, foi mais prolongado. E aos poucos eu fui superando, fui superando. Cheguei até a ter outro homem na minha vida, que foi o meu segundo companheiro, que também morreu. Eu digo, eu não quero terceiro, não, vai morrer de novo.
Eu vou parar por aqui, né, Vou dona parar por aqui, Josete? já basta. Mas assim, eu procurei sempre superar meus problemas. Sempre, sempre, sempre. Dona Josete, 83 anos de vida, muito bem vividos. Hoje, o fato de estarmos nas redes sociais, isso nos possibilita alcançar diversas pessoas em diversos lugares do mundo, de diversas idades. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas elas acessam conteúdos em busca de algo que acabe gerando ali uma conexão, não é? Eu gostaria aqui para a gente finalizar, a senhora deixasse uma mensagem para quem está prestes a desistir de um sonho, muitas vezes da própria vida, encontra a vida sem sentido, não é? É Sei verdade. lá, de uma profissão, enxerga tanto desafio diante de si que às vezes pensa em desistir. Então, a senhora, com a sua idade, com a sua experiência de vida e com a sua forma de ver a vida, o que a senhora deixa para essas pessoas? Eu digo o seguinte, que nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, mas sim fazer do sonho um projeto de vida. Levar a sério esse sonho, saber com muita clareza que vai encontrar obstáculos, como eu disse no início, dificuldades, mas tudo que a gente quer conquistar, a gente só conquista com luta, com sacrifício, porque senão não existirá a vitória. E a vitória é a conclusão, é você realizar o seu sonho. E você não pode deixar de eh, focar. Eu quero conseguir. Como é que eu vou conseguir traçar metas para isso, não é? Porque não é só você querer, como você falou Dividir em tanto. etapas. Exatamente. Não vai ser agora, isso agora eu vou fazer, mas depois eu tenho que fazer isso, aquilo outro, até que um dia eu vou chegar lá. Então, que nunca desista dos seus sonhos, que nunca se sinta velho, porque velho é quem não sonha mais. Isso mesmo. Enquanto você sonhar, você é jovem. E tem tanta gente que anda morta e nem sabe que está morta. E muitas vezes com uma idade jovem, mas uma pessoa morta dentro de si. Exatamente, exatamente, com o coração de velho, Isso. não é? E a gente precisa acordar para a vida. Ela é tão curta, não é? E ainda tem pessoas que tiram a própria vida, como o meu amigo Padre Geraldo, né? Isso. Uma pessoa tão esclarecida, tão culta, mas faltou para ele o projeto de vida, não é? Então, que a gente nunca deixe De eh, sonhar. de E de sonhar e realizar. de realizar, de buscar a realização dos seus sonhos. Saber que é capaz. É. Dona Josete, nós chegamos ao final do nosso podcast. A gente vai fazer agora uma dinâmica bem rápida, Uhum. onde eu vou falar algumas palavras para a senhora e a senhora vai responder com uma palavra, a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá? Sonho, Busca medo, de perder alguém da minha família, dos meus amores. superação, Resiliência, esperança, fé e coragem. vitória, Pódio, futuro, aquilo que vem depois do presente, do passado e do presente. O que tem a vir. Dona Josete, muito obrigada de todo o meu coração pela sua contribuição, pela sua participação. O legado que a senhora está deixando não é só para sua família, não só para os seus alunos, as pessoas que convivem com a senhora na escola, não só para as pessoas. Me empreste aqui seu livro. Foi, não? Não só para as pessoas que tiveram acesso e terão acesso a esse livro aqui, que é o livro Legado, 60 anos a serviço da educação, mas está deixando um legado também para todas as pessoas que estarão assistindo o nosso podcast. Se Deus Muito quiser. obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito a você, porque você faz parte já da minha história, não é? Não é a primeira vez que nós nos encontramos para Exatamente. falar dessa história. É, Então, para mim é uma honra muito grande. O seu trabalho também é dignificante, não é? É realmente muito importante para a vida de todos, especialmente das mulheres, não é? Porque você empodera as mulheres.
não é? Elas se tornam empoderadas muitas vezes diante de tudo aquilo que você falou, que você fala, né? Das pessoas que você traz até aqui para prestar uma contribuição, não é, para a formação dessas mulheres e quantas, não é, que precisam desse apoio, dessa palavra maravilhosa que você traz para todos nós. Muito Muito. obrigada. Eu agradeço muito, dona Josete, pelas suas palavras. Viver só faz sentido quando você contribui de alguma forma com a jornada das outras pessoas. Exato. E poder trazer outras pessoas, independente do sexo, mulheres, homens, crianças, independente também da idade, da religião, de qualquer coisa, mas poder contribuir com a vida de outras pessoas nos Com torna certeza. vivas. Não é É assim? isso mesmo. Dona Josete, muito obrigada. Gente, muito obrigada a vocês pelo carinho. Já deu para vocês perceberem que este foi um episódio que vale a pena compartilhar com todos os grupos da família e mais do que isso, assistir mais de uma vez. Compartilha, faz um print, coloca lá nos stories, me marca. Marca o Mulher Pode lá no Instagram também, que a gente vai fazer questão de repostar todas as postagens, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo episódio.